Passion, inspiration, people, George Roberts Thoughts. Gente, é com muito prazer que hoje eu tenho de frente comigo a empresária, produtora, life coach, Andréia da Rocha. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, agradeço pelo convite. É um prazer. Gente, se eu contar para vocês, né, que na pesquisa da vida dessa mulher, dessa empresária, né, eu recebi tanta mensagem, mas foram tantas perguntas que eu perguntei para a produção por onde eu começo, fico perdido, porque tanta gente curiosa. Sabe por quê? Eu tenho prazer em dizer isso. É a primeira live da Andréia e hoje ela vem contar para mim, para vocês, sobre os projetos, sua vida profissional. Vamos falar do sucesso que é essa empresária Andréia da Rocha. Começa, Andréia, contando para a gente quem é Andréia da Rocha. Bom, é tão complexo falar de mim. Sempre sou tão discreta, quem me conhece sabe disso. O principal motivo de eu ter aceitado, né, realmente é a primeira vez que eu dou uma entrevista para falar sobre mim. Só dei uma entrevista em Paris para falar de um festival que eu fiz, mas eu acho você um profissional excelente, confio no seu trabalho. Obrigado. E estou aqui com o intuito de falar muito mais do que a gente pode fazer para impactar a vida das pessoas, sabe? O meu objetivo é sempre ter propósito em tudo, e não poderia ser diferente hoje. Então, falar de mim, não sei, o que você gostaria de saber? São tantas coisas, eu sou tão intensa e tão... que é difícil até ter palavras para me descrever, sabe? Eu sei. Eu sei. Uma entrevista que eu fiz, né? Uma entrevistada falou para mim assim, é bem difícil a gente falar, né, sobre quem nós somos. E o mais difícil é essa autoanálise, porque nos estudos que a gente faz em empoderação, na ajuda, né, do autoconhecimento do outro, muitas das vezes, quando a gente se pega nesse tipo de pergunta, é complicado, né? Essa autodefinição nossa. Mas, olha, vamos lá, né? Vamos lá. Gente, vocês estão vendo, né, que eu estou de rosa e a Andréia também. E é Outubro Rosa. E a Andréia é uma profissional que está sempre deixando mensagens fantásticas no Instagram dela a respeito das cores de cada mês. E com isso ela toca a vida de muita gente. A gente vai chegar nesse tópico, mas primeiro, né, uma das primeiras perguntas que surgiram, né, primeiro é um prazer estar dividindo rosa com a Andréia aqui, e segundo Andréia, quais foram as suas influências na escolha da carreira da administração e assim trabalhar diretamente com o artista, com o mundo artístico? Quais foram suas influências? Olha, as influências que eu tive na vida foram as mulheres da minha família, porque são mulheres muito fortes e eu nunca usei um profissional como referência para mim. Eu sempre tive uma identidade muito forte dentro de mim, desde pequena. Eu tive o privilégio de, muito nova, descobrir a minha essência, descobrir a minha identidade. Então, eu não procurei me inspirar em pessoas, mas eu procurei viver o melhor de mim. Uhum. Então, aprendi com elas toda a força, toda a determinação, toda a garra que eu preciso para ser eu mesma. Então, se eu me inspirei em alguém, além delas, foi em mim mesma. Quem eu descobri dentro de mim. Muito bom, muito bom. E como foi, né? Você é uma life coach. Como foi esse processo? Porque é o que a gente começou a falar, né? Do autoconhecimento. Como foi se descobrir e ver que você tinha uma identidade na qual o estudo da administração você poderia fazer muito no mercado artístico, porque você é empresária de artistas, você
contribui com produções, né, para Audaz Filmes, para Efatá Filmes, né, e também na França com a Faicine. Então, como foi essa descoberta da Andrea em querer deixar o Brasil, né, e viver uma nova, digamos, uma nova história, escrever uma nova história na França? Como surgiu essa ponte entre Brasil e França e o porquê? Olha, isso surgiu em 2005. Eu tinha feito pela minha produtora Efata Filmes o filme Era Uma Vez, junto com o meu marido, meu sócio, Nefatai, diretor do filme. E em 2005 a gente recebeu o convite do Ano do Brasil na França. Então fomos para a França para representar o Brasil com o nosso filme. Houve uma identificação automática com a França. E em 2009, entre 8 e 9, o Márcio recebeu o Competência e Talento. Uhum. Então, nós recebemos diretamente da mão do cônsul francês aqui no Rio de Janeiro, e ele disse que um dos motivos, além de todo o nosso dossiê de competência comprovada por tudo aquilo que a gente já tinha feito aqui, é porque também eles analisaram o que a gente tinha produzido. Ele disse: a França precisa de amor, e eu sei que vocês são as pessoas certas para isso. Então a gente foi para lá para fomentar a economia na França, e foi o que a gente fez. Geramos muitos projetos premiados. Então a gente teve condições de gerar trabalho para os franceses, para brasileiros. Uhum. Foi um intercâmbio, né, entre o Brasil e a França, que faz parte hoje da minha vida. Eu trabalho entre os dois países e sinto que os dois fazem parte de mim, né? Muito bom. Bom, no ano de 2009, nessa ida para a França, né, onde vocês participaram dos festivais e premiações na França, e quando você fala dessa identidade, né, houve-se uma identidade maior, né? Aí a gente cai no ponto. Pro lado, né, do seu esposo, que é um diretor fantástico, né, e muito conhecido no mundo cinematográfico, ou foi uma coisa mútua entre vocês e vocês decidiram ali criar projetos na França? Como foi isso, né? Estou te perguntando isso porque tudo começou no Brasil, né? E ao sair do Brasil, as pessoas acham que é tudo muito fácil lá fora. E o que não é. O primeiro obstáculo é o idioma, a cultura é o segundo obstáculo, e ter um país, né, na Europa, né, abraçando a nossa cultura brasileira, é tudo muito novo para quem acaba de chegar, né? Então é por isso que eu te pergunto como foi, de quem partiu, né? E conta um pouquinho disso para a gente, dessa experiência. Olha, foi uma decisão conjunta. Uhum. Sempre a gente teve a ideia de morar fora do país. Eu tinha essa ideia desde 10 anos de idade. Eu sempre fui uma pessoa muito envolvida com projetos sociais, muito envolvida com a visão política do que eu poderia fazer e agregar com o meu conhecimento, com o meu talento. Então, sempre fui muito comprometida. Tudo que eu faço tem propósito. E eu entendia que eu precisava me desenvolver em outros países, aprender mais com outras culturas, para expandir mais o meu conhecimento e toda a minha experiência. Uhum. Então, sempre foi um projeto nosso, e está escrito mesmo, planejado, meta. Eu sou muito organizada, muito planejada, e eu fiz exatamente isso. Planejei cada etapa que eu faria antes de sair do país, e cada coisa que se cumpriu foi exatamente como a gente tinha idealizado. Quando eu cheguei na França, a gente foi lá para realmente criar projetos, né? Fomos convidados pelo governo francês com esse propósito,
Então, assim que chegamos, em 4 meses, a gente já estava produzindo, né? Eu não sabia realmente o idioma, mas nenhuma coisa, nenhum empecilho é o suficiente para me fazer desistir do que eu quero. Eu tinha um propósito de estar ali e fui com esse propósito, tanto que em 2015 eu recebi do governo francês o Competência e Talento, Muito por bom. conta dos feitos, de tudo que produzi. E essa relação com a França foi algo assim incrível, foi um encontro muito profundo, me identifiquei muito com a França e trabalhar com a França foi realmente uma experiência enriquecedora. Muito bom. É isso aí, gente. Tá vendo? É tão bom, né, quando outros países reconhecem, né, aquilo que nós como brasileiros, podemos oferecer lá fora, aprender mais. E parabéns, Andréia. Parabéns. Eu me sinto assim, eu fico muito orgulhoso, né, quando eu escuto histórias assim, porque a gente deixa o nosso país, a gente deixa a nossa família, nossos amigos, né? E, e a gente pensa de que forma a gente vai conseguir fazer a diferença em outro país. De que forma outra cultura vai poder olhar para a nossa cultura brasileira, né? E aplaudir a nossa cultura brasileira, porque a nossa cultura é muito rica. Nós temos uma cultura muito rica. O ponto, né? Tenho orgulho de ser brasileira e o meu propósito, quando estava ali na França, era exatamente esse, de representar o meu país da melhor forma possível, mostrar a riqueza que nós temos dentro da nossa própria essência, né? O Uhum, brasileiro é de uma riqueza de vida, de experiência, que é invejável, né? Eu tenho experiência de muitos anos, projetos sociais que eu faço há mais de 30 anos, então, quando eu cheguei na França, em Paris, uma das primeiras coisas que eu fiz foi fundar a minha associação Faicine, né? Associação Cultural, e pude fazer muitos projetos ali. Todos os anos a gente fazia um filme, e com a convivência com os franceses, tanto no trabalho quanto no dia a dia, na vida social, eu sei que eu pude contribuir, deixando minha marca brasileira, sabe? Esse amor que a gente tem, essa força, a esperança. E isso me fez ter consciência de dever cumprido, sabe? Eu sei que as pessoas que estiveram ao meu lado tiveram uma vida de alguma forma contagiada de amor, reflexiva e mudada. muito bom, muito bom. Agora, como foi para você? Em 2009, você fundou, né? E também foi a presidente da Associação Cultural Facine. Como foi aí essa divisão entre Brasil, né, e França? Porque em 2009 teve a enquete do filme O Santo Dragão, com a atriz Glória Pires, e outros projetos que você criou também, né, foi desenvolvendo. Agora, esses projetos, né, tiveram uma repercussão maior na França ou você teve que fazer nessa ponte com o Brasil? Como foi aí para você essa experiência? Eu sou muito intensa em tudo que faço e vivo hoje, né, o agora. Então, quando eu estava na França, eu vivia a França, intensamente a França. Eu fiz uma imersão na cultura, no comportamento psicológico deles. Então, todo projeto que eu fazia para aquele momento. Uhum. Então, tanto que todos os filmes a gente fazia em francês, né? E legendava. O intuito era realmente agregar naquele momento, naquele país, apesar de sermos brasileiros, né? Então, os projetos todos tiveram uma repercussão internacional, porque quando a gente fala de França, quando você fala de Paris, é um pedaço do mundo, né? Uhum. Então, ali a gente teve um curta que a gente fez, Je suis fan do Grand Écran, foi um filme que teve uma repercussão em mais de 10 países, apesar do prêmio que a gente recebeu, foi na Europa, né? A gente concorreu com toda a Europa, mas
A gente tinha comentários ali do Japão, de vários lugares. Então, a gente alcançou muitos países enquanto eu estava ali. Mas o foco realmente era fazer... O propósito era a França, né? Entendi. Agora, os atores em si, né? Foram atores nesse período. Atores da França que vocês convidavam para fazer esses projetos, porque nas minhas pesquisas, né, em 2009, quando entrou a maquete do filme O Santo da Grão, com a Glória Pires, né, ela estava morando, né, ela estava vivendo no Brasil, né? Então, assim, como foi isso? Vocês tiveram também, né, atores e atrizes do Brasil indo para a França, né? Houve essa pergunta de uma pessoa que te conhece muito bem, né, na França, embora depois a gente vai estar passando para você algumas perguntas, porque, gente, eu recebi 140 perguntas e eu não tenho tempo para 140 perguntas para essa mulher que desperta nas pessoas essa curiosidade. Né? Então, conta pra gente como foi para você, né, estar na França e trabalhar diretamente com atores brasileiros e também atores franceses. Olha, o Orlando Moraes recebeu o primeiro Competência e Talento do mundo, né? Eles escolheram o Brasil como país para ser o primeiro e ele foi o primeiro do mundo. Então, na verdade, tanto Orlando Moraes quanto toda a sua família estavam morando na França nesse período. Então, a Glória não estava morando no Brasil, ela morava em Paris, com toda a família, né? O Orlando recebeu, ele foi para lá fazer projetos e foi um encontro, como o Márcio da Rocha, meu marido, também tinha recebido o Competência e Talento. A gente acabou se encontrando por conta disso e ali foi iniciada uma amizade e começamos esse projeto juntos, os 4, né? Que eu até brincava com eles na época, falei assim, um projeto de competência e talento. Eu sou a produtora, Márcio dirigindo, a Glória atuando e Orlando com a trilha sonora, com a música. Muito bom. Foi assim que começou esse projeto. Que coisa boa, gente. Olha só. Tá aí, mais uma coisa nova para mim aí, que eu não sabia, né? Bom, eu soube desse encontro, né? Porque o Márcio lá atrás, numa entrevista, ele já tinha contado, né? Mas eu não sabia que a família estava no Brasil no período que surgiu, né? Que surgiu, a minha família estava na França no período que surgiu esse aperto de mãos, né? E aí se torna essa grande família trabalhando e assim desenvolvendo projetos riquíssimos, contribuindo sim para a nossa cultura brasileira, né? O mostrar a nossa cultura brasileira em outros países. E a repercussão fantástica, sucesso puro. Em termos de cultura, como você vê, né? A França e o Brasil. Como foi a aceitação do trabalho, né, em francês e com atores de vários lugares? Como foi a aceitação para outros atores, outra produtora, porque vocês também estavam trabalhando com pessoas que falavam francês, né, com franceses. Como foi isso tudo para eles, né? Essa aceitação em relação ao Brasil e França. Como você vê essa conjuntura cultural? Como você vê isso? Olha, a relação da França com o Brasil é maravilhosa, né? Eu costumo dizer que são países irmãos. Tanto quanto nós amamos a França ama o Brasil. E também nós estávamos ali de uma forma diferenciada. Tínhamos sido convidados pelo governo francês. Então, a forma como os franceses nos viam era sempre com muito respeito. Eles sabiam o significado do que era aquele competência e talento para eles. Então, era uma forma de gratidão até do fato de estarmos ali desenvolvendo esses projetos para a França. Trabalhar com eles, para mim, foi uma grande experiência. O principal desafio foi, inicialmente, o idioma. Questão relacionamento, eu tenho muita flexibilidade e sou uma pessoa muito tolerante, muito aberta.
Então, eu tenho muita facilidade para me adaptar a qualquer cultura, qualquer pessoa. Para mim, foi muito rápido. É como se eu fosse uma francesa e tivesse ali, fiz uma imersão realmente muito profunda, a ponto de 4 meses eu não sabia nem o idioma, mas eu estava conduzindo ali 30, 40 pessoas. E foi um projeto onde eu realmente fiz uma imersão profunda e descobri exatamente como era a França, como que se deveria agir. E o que eu posso dizer é que de todos esses projetos que nós fizemos com os franceses, todos a gente teve êxito. Então, foram projetos onde a gente alcançou o objetivo, independente das diferenças culturais, de idioma ou de qualquer outra que fosse. A gente representou o Brasil da melhor forma possível e fizemos com que a França admirasse cada vez mais o nosso país e o povo brasileiro. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. É muito legal quando a gente se realiza, né, em outros países e mostrando o que o Brasil tem a oferecer. Muito bom. Bom, gente, em 2020, né, no meio dessa pandemia, dessa loucura, bom, a Andrea está no Brasil. Ela está no Brasil. No meio dessa pandemia, ela não parou os seus projetos continuaram e ela veio, né, produção de cursos livres, né, com encontro com Narjara Tureta. Em 2021, na produção de mais de 10 longas. Ainda, dia 10 de junho desse ano, né, em todas as plataformas digitais, em agosto também na Disney, o filme Orlamundo, que também está aí, é o maior sucesso, e você contribuiu com a produção, né, na produção do filme. Como foi esse processo aí no Brasil? Vocês já estavam no Brasil em meio de pandemia, mas como foi esse processo, a construção na produção do filme? Bom, eu amo desafios, né? Retornar ao Brasil foi um dos maiores desafios depois de estar vivendo tudo isso na França e ter alcançado tudo que a gente almejava ali. Chegar aqui e se deparar com uma pandemia Uhum. não foi a coisa mais complicada para mim, vou te ser muito sincera, porque eu já estava acostumada a trabalhar home office. Né? Eu, em Paris, já tinha o hábito de produzir coisas aqui no Rio de Janeiro. Pelo WhatsApp, eu levantava a equipe, comandava a equipe à distância. Então, isso é uma coisa que eu já tinha muito hábito. Há mais de 10 anos eu trabalho home office. Tanto que quando eu vim assumir aqui a empresa, né, o meu setor jurídico é em São Paulo, as redes sociais é em Salvador, captação de recursos é em Minas e a produtora fica no Rio. Uhum. Quando veio essa questão da pandemia, home office, onde as pessoas estavam se adaptando ao novo, eu estava numa área de conforto. Essa questão toda das dificuldades de patrocinadores e todas essas questões que as pessoas levantavam, como que a gente vai produzir, eu via que muitas pessoas se concentravam nas dificuldades, na pandemia em si, e eu tenho já o hábito de olhar o que eu preciso fazer, não os problemas. Os problemas estão aqui para serem superados, né? Então, eu olhava as necessidades e pensava, o que eu posso fazer? E a minha energia era colocada nisso, no que eu poderia transformar. Então, eu trabalhei intensamente, né? Por isso que hoje, né, na Audaz Filmes, a gente tem essa produção aí de 10 longas metragens, porque eu coloquei toda a minha energia. Enquanto as pessoas estavam se adaptando, eu estava executando, trabalhando, e as coisas foram fluindo. E tanto que o Orlamundo é um filme que a gente começou já com um prêmio em Los Angeles, um prêmio em Brasil. O segundo projeto que a gente está fazendo, a Glória acabou de ganhar um prêmio também de melhor atriz em Gramado. Então, a gente está focado na qualidade, sabe? Colocar energia naquilo que traz resultado e não nas adversidades e dificuldades. Muito bom. É isso aí. Gente, a Andrea também trabalha diretamente como coach. É isso mesmo.
o empoderamento da mulher, né? Essa descoberta em que ela ajudar outras pessoas a descobrir o seu eu, a sua capacidade, o como é importante isso no dia de hoje, né? Com tanta gente engavetando seus sonhos, que é a maior realidade, né? A gente está vivendo um momento onde jovens estão se vendo perdidos, né? Esse trabalho que você desenvolve com mulheres, como começou esse trabalho, o porquê você decidiu abraçar esse trabalho, né? E dividir com mulheres esse poder. É só acreditar que você consegue. Como você começou, né? Como foi para você aí esse projeto de empoderamento feminino? Como eu disse, eu venho de uma família de mulheres muito fortes e eu nunca vi a mulher como uma figura frágil. Uhum. Sempre fui uma líder nata e nunca tive nenhuma dificuldade em trabalhar com homens, nunca fui desrespeitada, nunca fui desacatada. Financeiramente falando, nunca tive também essa diferença. Então, eu, sinceramente, enquanto estava no Brasil, eu desconhecia isso. Uhum. Mas é uma coisa meio estranha, porque eu descobri a fragilidade da mulher na França, que eu nunca imaginei. À frente do festival que eu comandei lá, internacional, numa das reuniões que fiz, no final, numa das reuniões, eu tive que ser mais enfática e as mulheres vieram me procurar e falaram assim: a gente precisa que você faça uma associação e seja nossa líder. Eu falei: como assim? Porque a gente precisa dessa força que você tem. Você tem uma força, mas ao mesmo tempo você também é tão feminina. Como é que você consegue ser tão forte e tão feminina ao mesmo tempo? E aquilo me assustou, porque eu não tinha imaginado que na França pudesse haver esse tipo de fragilidade. Uhum. Isso me fez ficar atenta. Eu não tinha essa disponibilidade de fazer esse tipo de trabalho naquele momento, mas isso passou a ser a minha preocupação. Eu falei: opa, um problema novo que até então não tinha tentado. Preciso ajudar as mulheres. E aí fiquei com esse pensamento. Quando vim para o Brasil, né, para assumir aqui a gestão da produtora, Audaz Filmes, imediatamente, como eu faço projetos sociais há mais de 30 anos, eu criei o projeto Acolher Arte, junto com a empresa. Então, eu vinha já trabalhando com os projetos sociais. Na pandemia, eu foquei muito nesse suporte, porque eu via o desequilíbrio emocional que as pessoas estavam tendo e a necessidade de ajudar. Uhum. Então, foi quando eu falei assim: bom, é o momento exato para eu começar a focar nesse grupo de mulheres que já haviam me solicitado. Então, por conta da falta de tempo, inclusive, de dar suporte a tantas pessoas ao mesmo tempo, falei: bom, um grupo vai me facilitar isso. Eu vou reunir todas e falo com todas de uma vez só, do que individualmente com cada uma. Então, eu estou muito feliz com o resultado do grupo, das mulheres. Eu vejo hoje mulheres bem mais fortes, com resultado na vida delas, impactante. E hoje elas já estão impactando outras pessoas, que é o objetivo com o grupo. Meu objetivo não é só fazer algo direcionado para alguém, mas é investir em alguém que eu sei que vai investir em outras pessoas. Então, é uma grande corrente do bem. E aí, com isso, a gente consegue multiplicar a cura, a gente consegue multiplicar a força que as pessoas precisam. Eu tenho um grupo de mulheres, mas eu não ajudo só mulheres. O meu foco é o ser humano. Uhum. Eu amo o ser humano, independente de quem seja. Então, o grupo de mulheres existe porque foi uma demanda que elas me fizeram e eu entendi que eu precisava fazer. Mas eu estou aqui para todos. Que bom, que bom. Bom você falar sobre isso, porque homens também vão se sentir, né, na liberdade em chegar para você e desenvolver contigo, né, um bate-papo aberto em relação àquilo que até mesmo, né, você como mulher
pode falar para eles ou orientá-los, né, de como lidar com o problema, né, o problema feminino e a mulher também entender o problema masculino, né? São dois universos diferentes, né? São dois mundos diferentes. Na verdade, quando a gente fala assim, são dois mundos, né? Na psicologia, a gente não estuda dois mundos. Nós estudamos que cada um de nós somos um mundo diferente, né? Compreender o mundo do outro é só uma questão de pedir licença para que o outro dê o espaço e assim exista, né, a empatia, e nessa empatia a gente se descobre no mundo do outro, né, e dá essa e se cria, né, a amizade, né, em conhecer um mundo diferente, porque cada um é um mundo diferente e complexo, né, porque nós, seres humanos, somos muito complexos. Não existe aquele que fala assim, eu sou muito fácil de lidar. Você é fácil para você, mas para o outro não, né? Então, assim, essa aceitação de um e do outro, que seja mútuo, né? É bem complicado. E é muito importante você falar sobre isso. Agora, a faixa etária de pessoas que te procuram, né? Você como coach, além... Gente, realmente, né? O que perguntaram mais cedo, eu não sei como ela dá conta, né? Porque produção na Efatá Filmes, na Audaz Filmes, também tem a Faz Cine, projetos, né, como coach também, né? Perguntaram mais cedo, mas como ela dá conta disso tudo, né? Essa pergunta fica aqui no ar e ela que responda pra gente, né? Porque são muitos projetos. Fala um pouquinho do como você se sente, né? Porque você tem uma agenda lotada e também, né? Você é esposa, tem uma vida fora do trabalho. Como é para você como é para você conciliar tudo isso? Olha, voltando à questão de falando atrás, né, de homens, mulheres, por isso que eu sempre gosto de dizer que somos seres humanos, né? Uhum. E para mim não tem dificuldade de entender a diversidade que temos, porque é o que eu sempre digo, nós somos feitos com uma identidade, uma digital única, né? E isso é a maior prova da nossa identidade única e da diversidade que temos. Nunca, independente de sermos um grupo de mulheres ou de homens, ou de sermos uma nação, todos temos a nossa identidade. E o importante para mim é olhar para o ser humano como ser humano, independente de política, independente de opção, independente de escolhas, independente de qualquer sentimento e atitude. É um ser humano. Como que eu faço tudo isso? Eu tenho propósito na vida. Eu descobri muito cedo isso, muito nova. Me sinto privilegiada de tão cedo descobrir quem eu sou, de entender a minha essência e ter buscado durante todos os anos aprimorar ao máximo o meu lado ser humano para me colocar no lugar do outro. E por que eu produzo tanto? Porque isso gera emprego, porque isso realiza sonhos, porque isso gera vida. E tudo que eu faço tem que ter um propósito, né? Não é o propósito de buscar um sucesso naquilo que eu faço, não é um propósito financeiro, é o propósito do ser humano. Mas o financeiro vem? Vem. Quando a gente faz o que ama, quando a gente faz aquilo que coloca realmente paixão, o prêmio vem. O retorno financeiro vem, isso não é o meu foco, isso acontece como resultado daquilo que eu coloco. Então, como que eu faço? Coloco amor. Se eu tiver que dormir menos, vou dormir menos. Porque se eu tiver que dormir menos para salvar uma vida, eu vou fazer isso. Porque a cada 40 segundos, né, as estatísticas mostram que alguém está tentando tirar a sua vida. Então, em 40 segundos da minha vida, eu posso salvar alguma vida. Se de repente eu conseguir tocar na alma dela, se eu conseguir olhar nos olhos dela e fazer ela se sentir importante e amada. Então, como que eu consigo? É isso. A vida é que me motiva, sabe?
O amor pela vida é que me faz gerar tanta vida através de tudo que eu faço. Então, o físico é nada diante disso tudo. Andréia, obrigado, obrigado. Com suas palavras, né? A gente tem aqui o público aplaudindo, pessoas falando aqui que você é a melhor produtora do mundo, o poder que você tem em emocionar as pessoas. Eu estou te falando isso porque você realmente é muito especial, conseguiu aqui me tocar com suas palavras. E eu sempre falo, né, nas nossas lives, o como essa urgência de viver, né, que a gente tem em querer fazer a diferença, nem que se fosse para tocar uma vida, mas fazer o nosso trabalho, um trabalho digno, mas um trabalho que conscientize, um trabalho que eduque, um trabalho que levante essa bandeira da arte e não interessa quem, sem se importar a quem, independente de gênero, independente de qualquer coisa. O importante para a gente é isso. É trazer ao coração das pessoas, né? Tocar o coração das pessoas com essa semente do acreditar. E isso você faz com muita excelência. Parabéns pelos seus projetos, pelo seu sucesso. É muito bom ver as pessoas aqui comentando, é sempre comentário positivo. Não tive nenhuma pergunta, nada negativo em relação a Andréia, né? Mas pessoas colocando, né, no Instagram. Que fantástico! Ela vai dar uma entrevista, vai chover, ela não dá entrevista. E eu me sinto lisonjeado por isso, né? Me sinto lisonjeado por isso. Parabéns pelo ser humano que você é, pela disponibilidade que você tem, né, em trazer para o nosso público amor, conhecimento, educação, elegância. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu te aplaudo de pé por tudo que você vem desenvolvendo com muita excelência. Eu quero deixar aqui, né, um forte abraço, né, pro Márcio Márcio da Rocha, esse cara que eu admiro de montão, que é esposo da Andréia. Um beijo para Glória Pires, uma mulher que eu também admiro. Orlando Moraes, meu compositor, meu cantor, assim, músicas de Orlando Moraes, fala comigo. E um beijo e que vocês, né, os 4 continuem aí fazendo esse sucesso, se projetando, e isso, gente, levantando, né, a nossa arte brasileira. Muito bom tê-la aqui comigo, mas não acabo por aqui, gente, só um momento. Eu vou para uma rapidinha com a Andréia, porque se eu deixar, a Andréia vai embora e eu não faço minha rapidinha com ela, né? Então vamos lá, Andréia. Um lugar. Qualquer um, quando você está com boa companhia. Essa mulher é demais, né, gente? Olha só. Um momento. O hoje. Cor. Preto e branco. Por quê? Por quê? Aham. São minhas cores prediletas. Ok. Música. Qualquer uma que me inspire. Filme. Oi? Filme. Filme. Cinema Paradiso. Ok. Sentimento. Amor. Uma vontade. De ver a minha melhor versão a cada dia. Medo de. Nada. Olha, passa uma cobra aí no pé da Andréia para ver se a Andréia não corre. Mas eu não vou ter medo. São outras sensações, sabe? É verdade. É bom você falar sobre isso com toda essa experiência, né? Com essa vivência. É isso mesmo, não ter medo. Ir em frente, acreditar. Muito bom, estou brincando com você. Para a gente descontrair. Vamos lá. Educação. Essencial.
Um livro. Pequeno Príncipe. Ah. Se não fosse produtora, empresária em life coach, você seria? Eu continuaria amando o ser humano. Uma palavra que defina Andréia da Rocha. Amor. Deus. É tudo para mim. E que esse tudo para você continue te iluminando, te amparando, continue contribuindo, né? Possa contribuir para que cada dia você se sinta mais realizada em todos os seus projetos. Parabéns pelo que você vem desenvolvendo e obrigado por essa oportunidade em estar aqui de frente com você. O que eu quero, gente, uma vontade é ter a Andréia, e ter o Márcio aqui no meu estúdio, conversando comigo frente a frente, né? E dividindo com o nosso público esse sucesso que eles são. Parabéns, minha querida, e que você continue desenvolvendo todos esses projetos com muita excelência e ainda assim com as suas mensagens diárias, trazendo, né, essa esperança pelo Instagram. É o que você vem fazendo. Cada mês uma cor diferente, você traz uma mensagem diferente. Deixa uma mensagem para o nosso público. Nunca deixem de sonhar e invistam tempo em passarem tempo com vocês mesmos até encontrarem a essência de vocês, para que vocês possam alcançar a melhor versão. Invistam mais em ser do que em ter. Muito bom. Parabéns. Beijo. Meu muito obrigado. Sucesso para você e que você continue fazendo a maior diferença na vida das pessoas que a cercam e também das pessoas, né, que estão te vendo na internet, acompanhando a sua carreira, né? E com certeza, no jogo da vida, na arquibancada desse jogo, essas pessoas como eu estaremos lá, te aplaudindo de pé. Parabéns pelo sucesso, meu muito obrigado. Um beijo. Gente, aqui eu encerro com a Andréia. Eu sei que é tudo muito rápido, eu sei que vocês querem fazer perguntas. Aqui eu encerro com ela e quero agradecer a todos vocês pela audiência. É isso aí, Andréia. Sucesso para você, minha querida. Meu muito obrigado. E a gente vai se falando. Tudo que eu puder passar para o nosso público, de novo, que a Andréia e a equipe dela estiverem trazendo para o mercado, estou aqui. E eu vejo vocês em breve. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Robert Talks. News. Fashion. Inspiration. People. Robert Talks.